Olá, minhas bênçãos de Deus na minha vida. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de começar a falar sobre o tema que eu vou falar hoje, eu gostaria de pedir para vocês que deixem um like aí, sigam o meu canal, compartilhem, para que a palavra de Deus, através desse canal, possa alcançar muitas vidas, porque essa é a intenção desse canal, levar a palavra de Deus para as pessoas, tá bom? Obrigada e vamos lá. O poder da oração e a importância da oração. O que é a oração? A oração, ela é um meio de comunicação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. É como se ela fosse uma ponte, né? Que nós temos para então chegar de alguma forma até Deus. Nós, como seres humanos que somos, é impossível nós vivermos sem comunicação. Sem comunicação, tudo para. Quer seja comunicação audível, visual, independente da forma de comunicação. É necessário que haja comunicação entre nós, para que as coisas aconteçam, para que as coisas andem. É necessário que haja comunicação. E não é diferente com Deus. É necessário que entre nós e Deus haja essa comunicação. E essa comunicação, ela pode ser feita e deve ser feita por meio da oração. Orar ao Senhor é falar com Ele. Orar ao Senhor é falar com Ele. Nós temos nossos amigos mais chegados, né? Pessoas mais próximas de nós, pessoas às quais nós convivemos. E essas pessoas normalmente são as pessoas que nós mais nos comunicamos. Os nossos amigos mais chegados provavelmente são aqueles que conhecem, né, um pouco mais a nossa história, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Provavelmente são pessoas com quem nós dividimos aquilo que nós sonhamos, as nossas preocupações, né? Até pedimos, né? Ora por mim, irmão. Ora por mim, irmã. Ora por mim, mãe. Ora por mim, pai. Então são pessoas às quais provavelmente a gente tem uma certa confiança. E Deus, né? Deus, ele tem que ser o primeiro na nossa lista de confiável, porque ele é confiável. E eu preciso entender, e você precisa entender, que a oração, ele é o caminho para a gente se achegar a Deus, para a gente falar com Ele, para a gente dividir com Ele o nosso dia a dia, para a gente dividir com Ele os nossos sonhos, as nossas preocupações, as nossas lutas, os nossos desejos. Orar é tão essencial, tão importante, que se nós soubéssemos ou entendêssemos a importância disso, certamente nós não deitaríamos na nossa cama e dormiríamos sem orar. Certamente ao levantar, ao acordar, melhor falando, nós não sairíamos da nossa cama sem orar. Por quê? Porque além de ser uma forma de nos comunicarmos com Deus, também é uma forma que nós temos, que Deus nos dá, vamos dizer assim,
para nós ativarmos, acionarmos a mão de Deus, o poder de Deus sobre a nossa vida. É como se, quando eu oro, é como se eu abrisse um cadeado e aciono ali uma porta a qual Deus passa, então Ele começa a ter acesso à minha vida e à sua vida, às nossas escolhas, às nossas não escolhas, aquilo que nós precisamos e aquilo que nós desejamos. Então, muitas das vezes, nós não oramos, nós saímos de casa sem orar, nós vivemos a nossa vida, passa o dia inteiro, e aí no final da vida a gente lembra de orar. E aí é como se a gente tivesse esquecido de acionar, sabe? Esse alarme, essa proteção que vem do alto. Porque quando o alarme está acionado, aciona o alarme de um carro. Se um ladrão tentar abrir o carro vai disparar o alarme. E muitas das vezes nós não acionamos esse alarme. E aí o ladrão vem e com muita facilidade ele consegue entrar na nossa vida, trazer problemas, situações, complicações, enfraquecer a nossa fé. Então, meus queridos, não deixe de orar, não deixe de falar com Deus. Não olhe para Deus apenas como o Todo-Poderoso que está lá no céu e você que está aqui na terra muito distante dele. Olhe para Deus como seu Pai. Olhe para Deus como seu amigo. Aquele que quer te ouvir e que também quer falar com você. Use a oração para isso. E no livro de Tiago 5, versículo 16, é o que eu vou ler aqui para vocês hoje. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, ou muitos efeitos tem a súplica do justo por meio da oração. Mas, Tati, então quem que são esses justos aí que a oração deles pode ter efeito? Somos nós, meus queridos. Mas o que me faz ser justo? Quem nos justifica é Cristo. Fomos justificados por Cristo. A partir do momento que Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, e nós cremos nele, e nós confessamos nossos pecados, e passamos a ter uma vida ligada ao Senhor Jesus, nós passamos a ser justos diante de Deus. Ser justos aqui não quer dizer alguém que não peca, até porque não existe essa pessoa. Alguém que não erra, ou alguém que é humanamente justo com as leis. Não. Essa justiça aqui é uma justiça que vem de Deus e que nos justifica. Então nós, diante de Deus, sim, hoje Ele pode nos olhar e falar que nós somos justos por causa da obra de Cristo na cruz. E esses justos, no qual eu creio que nós nos encaixamos, a oração desses justos pode ter muito em seus efeitos. Ou seja, pode mudar a história, pode mudar situações, pode trazer cura, pode realizar sonhos. É uma chave poderosa que nós temos nas nossas mãos e precisamos acionar. A oração por si só é a oração, são palavras. E a oração não é repetição, é falar com Deus, é contar para Deus aquilo que está dentro de você, do seu coração. É falar com Deus igual você fala com alguém.
Eu não fico falando com a pessoa repetidamente a mesma coisa como se eu fosse um robô. Mas é falar com o Senhor. E quando eu e você oramos, muitas e muitas situações podem sim ser mudadas. E na Bíblia nós temos vários exemplos disso. A gente pode mudar por meio da oração a nossa vida, a nossa situação, ou até a vida de pessoas ao nosso redor, pessoas que nós amamos. Tem, por exemplo, o exemplo de Ana. Ela era uma mulher estéril, queria ter filhos, um filho. E orou ao Senhor, e o Senhor deu para ela Samuel. E não só Samuel. Além de Samuel, o Senhor deu para ela outros filhos. Uma mulher que era estéril. A história dela mudou. O sonho dela se realizou. O povo de Israel, quando pecou no deserto contra Deus, e o Senhor Deus falou que iria exterminar aquele povo. Moisés entra na brecha, ora pelo povo, clama pelo povo, Deus muda a história do povo. Pedro estava encarcerado, preso. Certamente ele iria ser morto. A igreja estava orando. E ali aconteceu um milagre. O Senhor envia anjos naquele lugar. E Pedro é libertado da prisão de uma forma sobrenatural. É a oração. Então eu e você, nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender, na verdade, a importância da oração no nosso dia a dia. A palavra fala, orai sem cessar. Mas é possível orar sem cessar? Sim. Porque a oração, meus irmãos, não é um ritual, não é ter que falar palavras difíceis e bonitas. A oração é falar com Deus, é conversar com Deus, é abrir o coração, é permitir com que Deus nos ouça e com que Ele fale. E quando a nossa oração chega ao trono de Deus, certamente, nós vamos sentir os efeitos dessa oração. Ore, ore e ore e ore. Porque quando nós oramos, Deus ouve. Quando nós oramos, Deus vê. Quando nós oramos, algo acontece. Quando nós oramos, Deus age. Então que eu e você sejamos aqueles que orem. A oração também ela traz a manifestação de Deus na nossa vida. E isso é maravilhoso. Ore ao deitar, ore ao acordar, ore ao sair de casa, ore quando está dentro de casa. Ore, ore e ore. Orar é falar com Deus. E falar com Deus é gostoso demais. E é algo assim, é simples. Deus ele não requer de nós, não cobra de nós um ritual. Para que você entre na minha presença, você precisa fazer isso, 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 isso. Deus apenas quer que nós entremos na presença dele. E a gente pode fazer isso por meio da oração. Fica aqui essa palavra e que cada um de nós possamos entender a importância de orar, a importância de nos comunicar com Deus. Não fique sem comunicar com Deus. Muitas vezes a gente não fica sem comunicar, né, com algumas pessoas, a gente não fica um dia sem falar com determinada pessoa na nossa vida, mas consegue ficar 1, 2, 3 dias sem falar com Deus. Que venhamos a mudar as prioridades da nossa vida, mudar o rumo das nossas escolhas. E a oração, ela pode mudar muita coisa.
na minha vida e na sua vida. Ore, ore. Fica aqui meu beijo para vocês. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada e uma semana cheia de oração. E eu acredito que se vocês orarem, se comunicarem com Deus, vocês vão sentir os efeitos de Deus e a manifestação dele na vida de vocês. Deus abençoe. Beijo.